A história nos engana, de tudo pelo contrário. Até diz que a abolição aconteceu no meio de mar. A prova dessa mentira é que dá vida é lutar. Viva 20 de novembro, momento para se lembrar. Não vejo interesse em queimar, nada para comemorar. Muito tempo se passa, o negro sempre lutar. Zumbi é nosso herói, em Palmares foi senhor. Pela causa do Nenê, foi ele quem mais lutou. Apesar de toda a luta, viva não se tentou, camarada. Viva meu Deus. Olá, eu me chamo Carol Adechelwa, eu sou professora e idealizadora do projeto Afroinfância. Projeto que tem o objetivo de centralizar as nossas crianças a partir das narrativas africanas. E hoje, em nosso projeto África no Centro da Arte e Educação, conversaremos sobre capoeira e educação afrocentrada. Esta proposta, promovida pelo SESC Bahia, integra as ações de implementação do marco referencial de arte e educação do SESC, que estrutura, direciona e aponta caminhos para o trabalho transversal entre arte, cultura e educação, conectada ao atravessamento entre as linguagens artísticas, manifestações populares e pluralidade dos saberes. A arte e a educação compreende a importância dessas conexões como dimensão preponderante ao desenvolvimento humano. O projeto África no Centro da Arte e Educação tem como objetivo realizar um processo formativo a partir de uma perspectiva afrocêntrica para profissionais de educação e de arte e educação, através da realização de oficinas e da promoção de diálogos com especialistas, articulando as aprendizagens práticas e educativas sobre educação afrocentrada e arte e educação. E para isso, convidamos hoje o nosso mestre Quiabo. Olá, mestre, tudo bom? Olá, Carol, olá a todos e todas, tudo bem? O mestre Quiabo é mestre fundador da Associação de Resgate da Cultura Original, Três Capoeira, Arco Três Capoeira, Companhia de Artes, uma instituição sem fim lucrativo que trabalha com a linguagem transversal da arte para educar através da capoeira, teatro, música e dança, tudo voltado a questões da cultura negra, com o objetivo de fazer valer a Lei 10.639/03 e 11.645/08. É gestor cultural e produz espetáculos de teatro apresentados em sua comunidade de Cosme de Farias, Salvador, Bahia. Não é isso, mestre? Exatamente. Bom, do status de prática subversiva ao de patrimônio cultural brasileiro, a capoeira é uma manifestação ancestral que traz consigo símbolos, saberes e princípios de uma cosmovisão africana de sociabilidade que entrelaça afeto e luta, força e ginga, tradição e resistência. O mestre Pastinha costumava dizer que capoeira é mandinga, é malícia, é tudo que a boca come. Então, podemos afirmar que a capoeira é uma filosofia de vida? Exatamente, né? A capoeira, ela, assim como o mestre Pastinha fala que a capoeira ela é tudo que a boca come, então a gente, né, tudo que a boca come, a boca come tudo que é de bom, né? Tudo que faz bem para o nosso corpo, para a nossa mente. E essa é a filosofia realmente da capoeira. A capoeira ela tem como filosofia resgatar e trazer essa identidade, né, do povo afrodiaspórico, né? Nosso povo.
A gente com a capoeira, a gente a gente consegue se reconectar, a gente se reconecta com a nossa ancestralidade, com a nossa historicidade, com a nossa verdadeira história, né? Essa é a parte fundamental que a capoeira tem com a educação afrodiaspórica, é trazer essa essência, né? É algo que foi se perdendo através da escravização dos nossos corpos, dos nossos ancestrais, e a capoeira, assim como todas as outras manifestações afrodiaspóricas, ela tem um papel fundamental, né, trazer essa filosofia, né, dos povos africanos, né? A gente fala dos povos africanos, apesar de saber que hoje nós temos um continente com mais de 54 países, mas falamos de um todo, porque como o Sheikh Anta Diop já falou lá atrás, que dentro da diversidade existe unidade. Então, temos Exatamente. muito dentro das culturas africanas. Então, a capoeira tenta resgatar e fazer esse resgate também, Uhum. né? Dentro da filosofia, da cosmovisão, né? De muitos povos, de muitas culturas africanas. E é isso. Exatamente. Apesar de termos, né, do continente ter 54 países, né, existe uma unidade cultural, né? Então, nós falamos em valores civilizatórios africanos. A gente pode falar que a capoeira também é um deles, né? Apesar de se ter uma diversidade de culturas e de povos, existem elementos que convergem entre si. E isso é muito importante. A cultura da roda, por exemplo, né? A filosofia da roda, a questão da unidade, né, entre os povos, tudo isso perpassa pelos 54 países, né, do continente. Exatamente. Mestre, eu tenho uma outra pergunta, né? Durante muito tempo, na verdade, não durante muito tempo, atualmente, né? A escola, ela tem uma ideia de que o corpo e a mente, eles estão desassociados, separados. Como se o corpo fosse uma coisa, como se a mente fosse outra coisa, né? Essa coisa dicotômica. E isso é muito fruto de uma educação ocidental, né? Onde os corpos eles precisam ali, né, estar enrijecidos, endurecidos, práticas coloniais. E quando a gente observa a cosmovisão, a cosmopercepção africana, a gente entende que o corpo e a mente, eles estão totalmente ligados. Não tem como se conectar ao sagrado, por exemplo, sem o corpo. O corpo é manifestação também do sagrado, né? A gente se conecta ao sagrado também através do corpo, através das músicas, através das danças, e isso é muito forte dentro das culturas africanas, bem diferente de uma realidade cristã, ocidental, onde o corpo ele precisa ser, né, algo estático, algo mórbido, e ele está ali apenas como algo ilustrativo, para se conectar ao mundo espiritual, digamos assim. E aí eu queria saber do senhor, como a capoeira, dentro da escola, pode promover esse recentramento, essa reafricanização dos corpos, né? Desse corpo endurecido, desse corpo estático. Como a capoeira pode promover essa ruptura, né? Dentro dessa educação eurocêntrica, dentro dessa educação estática, né? Bom, muito boa pergunta, Carol. E dentro dessa pergunta tem várias possibilidades que eu posso fazer um recorte aqui para poder, primeiro a gente, né, com essa educação ocidental que nós temos, né, de separar corpo, de separar corpo, mente, de separar razão e emoção, como se as coisas pudessem ser, né, ter essa dicotomia. A gente precisa entender o que você estava falando dessa filosofia africana, a gente entender um pouco como é na cosmovisão e a cosmogonia também, né, dos povos africanos, entende esse corpo e o porquê de entender esse corpo e mente, esse corpo que é sagrado, porque o corpo, com as filosofias africanas, o próprio corpo ele é sagrado, e o porquê de ser sagrado e ter todas essas composições, né, que faz do corpo esse local sagrado e que se interage com o universo, né, com o nosso ambiente. Então, a gente entender que nós não estamos dissociados também do ambiente, do universo. E essa filosofia, né, e essa educação ocidental, ela tira o ser humano, né, afasta o ser humano
do meio ambiente, do universo, é isso que a gente aprende, né? Parece que nós viemos de algum outro local, não sei de onde, e fomos colocados aqui no universo. Acaba se afastando de si mesmo, né? De si próprio. Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa entender dessa visão africana, né? Dessa visão, de que o corpo sagrado, o corpo, ele interage com esse meio ambiente, com o universo. Nós somos parte desse universo. Né? Nós somos parte dele, assim como tudo que está construído dentro desse universo, nós fazemos parte dele. E para fazer parte desse universo, estamos realmente totalmente conectados com o universo, né? Para estarmos conectados e conectadas, precisamos de algumas, né, dentro dessa visão, precisamos manifestar, né, e trabalhar algumas coisas dentro desse ser humano, desse corpo, para estar totalmente conectado com o universo. Então, a gente precisa da mobilidade, né, desse corpo que é ondulado, desse corpo que se movimenta, né, porque o universo, né, tudo que está no ambiente, tudo que está na natureza se movimenta. Né? A árvore vai falar de acordo com o vento, de acordo com o som, tudo se movimenta para poder estar conectado com o universo, que aí vem o som, porque não existe silêncio, né? Na filosofia africana, esse silêncio com uma ausência de som não existe, né? Quando a gente pede um silêncio, quando está em um ambiente que a gente entende como silêncio, o silêncio vai ser um silêncio externo, mas você vai ouvir o som do seu coração, você vai ouvir o som, né, de todo o seu corpo, da funcionalidade do seu corpo, e você vai ouvir o som mais longínquo que puder, para a gente alcançar a nossa percepção, né, de audição. Então, tudo isso faz com que, com tudo isso está realmente conectado, a gente está diretamente conectado com o universo e tudo flui. Né? Aí a gente vai, tudo vira positivo, porque faz parte de a gente de nos entendermos como parte desse universo. Né? E acho que é isso que é a principal coisa, é o princípio que nós temos que ter. Né? Acho que a principal fundamentação é de entender que nós somos parte desse universo. Nós somos parte da natureza, nós somos associados dela. Né? Então, é dentro desse conjunto, né, de coisas que nos fazem estar realmente totalmente conectados com esse universo. Verdade. Então, esse corpo, né, que se movimenta, e aí, a partir do corpo que se movimenta, o som que vai entrando no nosso, né? E aí o corpo vai respondendo, vai mandando ondas sonoras também para o cérebro, e aí a gente vai se conectando com o universo, que é a forma verdadeira que nós temos que ter, né? Consciência de que somos parte dele. É verdade, o senhor tem razão. Existe uma negação, né, de todo o arcabouço de tradição africana, e, consequentemente, a filosofia africana também é negada, a ciência, a história africana também é negada, é renegada, é posta à margem, dentro das escolas, principalmente, né? Então, os currículos que nós temos dentro das escolas são currículos onde os valores e princípios que são preponderantes são brancos. Então, a capoeira, por vezes, e as manifestações culturais africanas de corpo, a arte africana, é deixada de lado. Né? O senhor percebe que ainda existe um preconceito muito grande em relação à capoeira, e assim, eu tenho uma experiência, eu fiz capoeira Angola durante um tempo, quer dizer, ainda faço, e eu tentei levar alguns movimentos para a escola, professoras de educação infantil, grupo 5, e era ótimo, as crianças se movimentavam, porque criança é isso, né? Corpo. E a capoeira, ela traz essa possibilidade, né? Como o senhor falou, dessa coisa da mandinga, né? Do balanço do corpo e etc., da ginga. Exatamente, a criança ela acaba trabalhando o seu corpo em diversas possibilidades, não é mais aquele corpo estático, é um corpo que dança. Assim como as árvores, assim como as folhas balançam, a gente não somos elementos à parte da natureza, somos a natureza também. Mas acho que em 2013 ou 2014 eu tentei levar esses movimentos para a escola, para as crianças, de forma tímida ainda, e eu fui repreendida pela direção da escola. Eu lembro que me chamaram com todo jeitinho, aquele jeitinho, né, para falar que, olha, as crianças estão se movimentando demais, porque essa educação formal, essa educação, né, que é a ditadura do corpo, né, estático, ela quer que a criança fique ali quietinha, né? É a criança quietinha, não é aquela criança que se movimenta, que trabalha o seu corpo em diversas possibilidades. E aí eu senti o quanto que a capoeira ainda é discriminada dentro desses espaços, né?
Então, a diretora, a coordenadora, sugeriu que eu não trabalhasse mais aqueles movimentos. Eu queria uma justificativa plausível para isso, porque eu já sabia exatamente do que se tratava. Se fosse talvez qualquer outro movimento, balé, qualquer outra coisa, não teria essa negativa, não teria esse tipo de intervenção, né? Mas como se trata de coisa nossa, coisa africana, existe esse tipo de narrativa, esse tipo de discussão. E dentro da sua experiência, como é que o senhor vê isso? Já aconteceu algo parecido em espaços formais ou não formais também? Acontece tudo, Carol. Acontece isso a todo momento, toda hora, a todo momento. Eu desenvolvo, né, o nosso trabalho, ele é desenvolvido dentro de uma escola também, né, uma escola municipal, né, que é aquela coisa, a gente fala muito hoje da capoeira nas escolas. A capoeira sempre teve nas escolas. Ela não está na escola da formal, vamos dizer assim, né? Não está no programa lá, na grade curricular da escola, mas a capoeira, enquanto atividade da coletividade, né? De mostrar, de interagir com a nossa comunidade, de ajudar, de alguma forma, a nossa comunidade, ela sempre esteve nas escolas. Eu seria leviano aqui em falar que passa em todas as escolas, né? Teria que ter um estudo e tal, mas eu acho que a grande maioria das escolas, principalmente nos bairros periféricos, como periféricos, a capoeira está lá, né? De uma forma voluntária. Assim como eu faço uma parte de uma forma voluntária dentro da escola, peço pedir permissão, né? O espaço ali, porque a escola tem esse dever também de abrir para a comunidade, embora não aconteça dessa forma em todos os locais, né? Mas a gente provocou que a escola deveria abrir o espaço para a comunidade, e assim eu vou implementar a capoeira lá, né, nessa escola. E aí, quando você me pergunta, né, sobre todas essas questões, a gente não tem como falar, a gente não tem como não dizer do racismo, né? A gente não tem como fazer o recorte racial. Não tem. Né? Não tem como não fazer o recorte racial. A gente sabe que como você mesmo falou, da estrutura da capoeira, né, como uma manifestação afrodiaspórica, nessa manifestação afro-brasileira, que tem toda uma filosofia africana, que a gente entende, né, de todo o processo da colonização, de todo o processo da escravização, de entender que de tudo que é do preto, de tudo que é do preto, que é africano, é algo menor, né, que não merece credibilidade. Então, a capoeira está ali nesse espaço, né, nesse local, que é um local que fomenta tudo isso. Porque a gente tem que entender, né, que o racismo é a sociedade, o racismo, sociedade e educação, a escola, por exemplo. Se a sociedade ela é racista, a sociedade é racista, a escola, né, o Estado fomenta esse racismo e vai desembocar onde? As práticas escolares serão também racistas, né? O currículo, metodologias. Isso realmente é um problema muito grande. Exatamente. Eu já tive problema. Então, quando a capoeira entra nesse espaço e não está na grade curricular, ela entra como, né, ali a visão, primeiro que a visão das pessoas que estão ali já tem ela como algo realmente menor. Ah, é o capoeirista, é a galera ali da capoeira. Né? E dentro da sala mesmo, né? Vamos falar agora das questões mais diretas, alunos que praticam capoeira, meus alunos, né, que estão na capoeira, que estão na sala de aula, eles sempre foram repreendidos, né, pelos professores exatamente por isso, por serem capoeiristas, por estarem na sala de aula, né, com esse corpo em movimento, não só pelo corpo em movimento, mas todo o aprendizado, né, que a capoeira, todo o conhecimento que a capoeira disseminada passa para esses alunos. Eu já tive problemas com professores que ainda não se atendem para a realidade que nós estamos, que precisam, né, revisitar aí a nossa história, de falar algumas coisas sobre Princesa Isabel, por exemplo, de capoeira folclore, e alunos falarem, não é bem por aí, e aí eu fui chamado na direção, né, da escola, porque não é aquela coisa bem sutil que não é sutil. Não, porque o aluno debateu com a professora na escola sobre isso, sobre aquilo, que Princesa Isabel não libertou nada, que não sei o que, não é bem por aí. Eu digo, não é bem por aí porque os seus professores não estão capacitados para dar a função. Tem horas que a gente precisa ser bem, né, não mas precisa ser bem incisivo naquilo que a gente se propõe a fazer. Mas é isso, a gente não tem como fazer um recorte racial, né? Não tem como fazer. É a questão de entender que a nossa filosofia, que as nossas manifestações, que a nossa educação, ela é menor, então está sempre sujeita, nesses espaços, ela está sempre sujeita a essas coisas, sempre está
submissas, né? Uhum. Então, vamos falar em recentramento africano, né? Que a capoeira promove. E o grupo em que o senhor faz parte é um grupo que preza por esse recentramento, né? Como eu falei aqui na sua apresentação, da sua bio, dentro do grupo de capoeira, vocês procuram promover leis como a Lei 10.639/013 e a 11.645/08. Então, além da capoeira, existe também o teatro, que é promovido dentro da associação. E eu li que tem um espetáculo que é dirigido pelo senhor, que é No Tempo da Vovó, é isso? O senhor pode falar um pouco sobre esse espetáculo e como esse espetáculo pode promover também esse recentramento, né, das nossas crianças a partir das narrativas africanas? Exatamente. Então, como você disse, né? Como a gente vai recentralizar? Na realidade, eu nem falo em recentralizar, eu falo de dar continuidade à nossa filosofia, aos nossos conhecimentos ancestrais, que produzimos, né, através da escravização, através da colonização do nosso povo. Então, a capoeira, por si só, né, como você já sabe, ela por si só, ela já traz todos esses elementos, né, Exatamente. de recentralização, de entender o corpo, de entender o universo, de entender né, de toda essa dinâmica da visão, de entendermos que nós somos indivíduos, né? Indivíduos para a filosofia africana, um indivíduo como algo, né? Eu só, né? Sou eu e eu mesmo, a gente sabe que não existe, né? Tem o princípio da coletividade, de princípios, né, morais e filosóficos tão latentes e fortes que precisam ser disseminados, né? Aí, além para essa educação tida como uma educação formal, né? Quando eles perceberem que começarem a dar o devido valor à nossa filosofia, à nossa educação, acho que as coisas podem caminhar aí de forma melhor. E aí a gente tem sim, né? Através da linguagem da capoeira, do teatro, da música, da dança. Então vocês unem a capoeira, a dança, né? Todas as artes envolvidas nesse espetáculo. Eu sou muito grato ao Centro Supremo, a todas as ancestrais, que eu tive a oportunidade de passear por todas essas linguagens. Né? Eu sou criado dentro de uma família de candomblé, eu sou filho, né, de uma sacerdotisa, eu sou filho de um grande produtor cultural, meu pai carnavalesco, dessa cultura do samba de roda. Do samba ainda tem o samba de roda. E aí depois eu fui para a dança afro, né? Aquela questão da capoeira que me chama para a dança afro, e aí fui para o teatro. Então, passei, né, por todas essas linguagens artísticas e eu trago isso para a arte da capoeira. E a gente, todo final do ano, a gente tem um evento chamado Energia Ancestral, que nasce realmente para trazer esse resgate da memória do quilombo. A gente faz toda uma estrutura, né, para dar uma ressignificada na questão do quilombo, trazer para perto essa memória do quilombo, tal. A roda é feita à luz do candeeiro, tal, tudo direitinho. E aí a gente faz os espetáculos que a gente debate um tema, né, durante o ano para ser apresentado, né, com espetáculo de teatro, música e dança nesse dia, né, no dia da roda ancestral. E teve um espetáculo que foi No Tempo da Vovó, né, que foi criado por mim e mais outras duas pessoas, Humberto e Luiz Anselmo, que foi exatamente trazer como dentro da comunidade, como a nossa comunidade tida como periférica, né, a nossa comunidade, essa comunidade, quando eu falo comunidade, é dessa comunidade da visão, né, da nossa visão da visão africana, não essa comunidade, né, o Ocidente, essas acham que comunidade como qualquer coisa. Então, as comunidades de todos ali estão cooperando, estão se ajudando. É muito nesse sentido, né? Ubuntu. Dentro da nossa comunidade, ela tem total estrutura, né? Total estrutura da filosofia africana, da cosmovisão africana. E aí, no Tempo da Vovó, a gente traz a figura a figura matrilinear, né? A questão da mãe, da grande mãe afro, aquela grande senhora, que sempre, né? Eu não sou novinho, né? Então, que sempre teve nas nossas comunidades daquela grande mãe de um determinado local, de uma senhora sempre a mais velha, de tomar conta daquele local todo.
as mães saíam para trabalhar, os pais saíam para trabalhar e deixavam os cuidados daquela senhora, daquela mãe, Dona Maria. Dona aqui tinha, né, perto da minha residência, minha mãe era chamada Dona Maria, que tomava conta de... Ela saía, minha mãe saía para trabalhar, meu pai saía para trabalhar, junto com os pais, outras mães saíam para trabalhar, mas a gente ficava aos cuidados de Dona Maria. Se a gente fizesse qualquer coisa de errado, Dona Sim. Maria estava ali para corrigir, né? E não só para corrigir, mas ela estava ali, sabia assim, que já tinha almoçou, vai para casa, a menina já almoçou, né? Todo aquele cuidado, né? Dessa coletividade africana, a gente traz nesse espetáculo, né? No tempo da vovó, que traz essa figura, essa figura central que a gente traz essa questão da mãe, da grande mãe, da maternidade. Muito massa. E essa herança matriarcal, a gente, né, nós herdamos das tradições africanas, onde a figura da mulher mais velha é extremamente importante, né? E aí a gente acaba estabelecendo um paralelo e fazendo algumas comparações. No Ocidente, os mais velhos não são vistos como pessoas detentoras de sabedoria. Então, dentro das tradições africanas, os homens e as mulheres mais velhas são aqueles que detêm todo o saber. Então, se as pessoas têm dúvida em relação a qualquer área da vida, é nos pés dos mais velhos que eles vão se sentar, que eles vão pedir conselho, que eles vão recorrer, né? E, infelizmente, no Ocidente, os mais velhos é deixado de lado como aquele que não tem mais utilidade. Então, é importante esse tipo de espetáculo, esse tipo de trabalho, para a gente repensar também a forma que nós vemos os nossos mais velhos, né? O cuidado que nós devemos ter com os nossos mais velhos, entender que são pessoas que viveram muito tempo e que têm muito mais experiência do que a gente e que devem ser respeitados, né? Em África, os mais velhos, eles são cultuados, os ancestrais são cultuados. É mais um valor civilizatório africano. E isso é muito bonito, reviver isso em diáspora, né? Se vê enquanto continuidade de uma tradição que é tão bonita, de uma tradição que é tão rica e necessária, né? É necessária para que a gente possa viver bem, viver em comunidade, respeitando o outro, respeitando a humanidade do outro, vivendo a partir da lógica Ubuntu de mundo, né? Essa filosofia. Eu tenho outra pergunta também para o senhor, que é sobre coletividade, né? Aproveitando que a gente está falando sobre Ubuntu, coletividade, capoeira, é isso, né? Então, como o senso de unidade é construído dentro do grupo, né? Como as crianças constroem também a sua identidade capoeirista? Como isso se dá para as crianças? Exatamente, Carol. Então, é isso. As coisas, né? Nossas coisas, elas se dão bem, de forma bem natural, né? Claro que a gente vai dando uma pincelada aqui, tem a formação, tem a questão do griot, né? A gente acaba se tornando um griot, depois de toda... quando a gente faz um movimento, um treino, uma roda, tem aquele momento de sentar todo mundo e a gente aí contar nossas histórias e pautar as coisas bem detalhadamente, mas de forma natural, a forma da visão da cultura africana, a capoeira, ela, de forma natural, ela já traz essa percepção da coletividade, de que eu falei agora há pouco, que a gente não somos indivíduos, não somos, né? Estamos em coletividade e vem a partir do que a gente conhece como essa hierarquia, né? Dessa hierarquia ocidental que vem de cima para baixo, rasgando todo mundo e tal. E dentro da filosofia, né, do povo africano e a capoeira, a gente traz isso. A partir do momento que a gente está ali em círculo, em roda, a gente já quebra essa coisa vertical. Então, já quebra essa questão vertical, onde ali está todo mundo no círculo, dizendo onde o círculo tem um meio, tem um começo ali, tem um meio, mas não tem fim. Então, estamos ali passando, e vai passando todos, né, circulando e rodando, todo mundo, né, pelo mesmo passo, caminhando juntos. E nessa construção da roda ali, da capoeira, que você precisa entrar na roda, mas para você entrar na roda precisa que alguém cante, né, que toque os instrumentos, né, que bata a palma, e aí você vai fazer o jogo. E depois que você acaba de fazer o jogo, você entende que você tem que ir para aquele lugar de bater palma e de cantar para que o axé continue, para que o jogo continue. E você precisa do outro para jogar capoeira, porque capoeira não se joga sozinho. Quando você vê alguém fazendo capoeira, fazendo alguns movimentos de capoeira, o cara está jogando capoeira, não. Ele está se exibindo ali, fazendo alguns movimentos da capoeira, mas ele não está jogando capoeira. E capoeira não se joga sozinho. É preciso do outro, né? Precisa do outro, né? Isso já passa várias mensagens também. Exatamente. Então, tudo isso, né, de forma natural, né, a gente já vai
construindo essa identidade essa recentralização da criança e do indivíduo, do ser humano como um todo dentro da capoeira. E no momento que a gente o momento griot, que aí tem aquele momento griot, que aí é a função do mestre realmente, de sentar todos, né? Sentar todos e todas, e agora a gente aí vai destrinchando tudo isso, né? Pontuando, né? O que é esse círculo, o que é essa roda, né? Para eles entenderem realmente que nós estamos falando de coletividade, de hierarquia compartilhada, né? Então, eles entendem, a partir do momento da hierarquia compartilhada e da coletividade, que na capoeira, né? Em outras artes e outras lutas, por exemplo, a gente tem que o cara que chegou primeiro, o cara que tem o título de professor, que mestre, ele que vai fazer, que vai dar as regras na aula. Na capoeira não acontece dessa forma. Na capoeira acontece de quem chega primeiro, né, acolhe quem chega depois, independente de graduação, independente, né, de status. Ele chegou primeiro ontem, ele chegou ontem na academia, já aprendeu a gingar. Amanhã, se entra outro, aquele que aprendeu a gingar ontem já pode ensinar aquele que chegou hoje a Criança gingar. joga com mais velho, né? Homem joga com mulher, mestre joga com criança, não tem essa hierarquia. Forte joga com tiro fraco, mulher joga com homem com mulher, mas então todo esse coisa, esse conjunto que está ali dentro da roda de capoeira, ele por si só já traz todas essas subjetividades, essa recentralização, né? E a filosofia africana se aprende na prática, né? Não é sentado com um livro lendo sobre. Não é. O candomblé é assim também, né? Você não tem um manual, um livro para você, olha, vamos fazer esse ritual e vamos seguir aqui esse passo a passo. Não existe isso. É tradição oral, a tradição oral que vem sendo, né, resguardada durante séculos, né? Que já atravessou oceanos, embargos históricos, né? Como a escravidão, o fenômeno do racismo, a colonização e tantas outras coisas, e mesmo assim ela continua firme e forte. Então, a capoeira também é isso, a capoeira também é tradição oral, né? E isso é muito interessante, é muito bacana. Então, mestre, o senhor acha que essa organização, né, mais democrática que a capoeira promove em diferentes espaços pode impactar diretamente na forma dessa criança, menino, menina, enfim, dessa pessoa ver o mundo, de se relacionar com o mundo? O senhor acha que a criança, ao se deparar em um... Não, vou voltar. Então, mestre, o senhor acha que essa forma mais democrática, né, de se relacionar com as pessoas dentro da capoeira, como a gente mencionou aqui antes, mulher joga com homem, homem joga com mulher, criança com mais velho, enfim, isso pode impactar a vida das crianças para além da capoeira, em outros espaços também, a forma que elas podem se relacionar com as outras pessoas, podem se relacionar com o mundo? O senhor acha que a capoeira tem esse poder também? Ou a capoeira se encerra ali na roda? Jamais. A capoeira costuma dizer que ali é um micro-universo, né? Aquilo ali, tudo que a gente aprende ali naquele micro-universo é que ele vai desembocar, né? Nesse macro-universo nas nossas vidas. Todo o aprendizado que a gente está ali dentro da capoeira, a gente leva para a vida, né? Eu sou prova disso, todos os capoeiristas, você é capoeirista, sabe disso. Né? A gente leva para a vida. Então, todos esses conhecimentos, esses aprendizados, né? De moral, todas essas coisas que a gente tem, a gente leva para a vida, né? Essa questão como a gente falou da hierarquia compartilhada, mas sempre tem a figura ali do mais velho, do mestre, né? Que a gente, com a educação afrocentrada, a gente tem, como você falou, faltando, né, todo esse conhecimento naqueles, né, que chegaram primeiro, os que chegaram primeiro, né? Essa hierarquia, é bom falar que ela é totalmente desvencilhada dessa hierarquia ocidental, que essa hierarquia ocidental ela está muito relacionada a poder, a status, né? Quem tem poder, o título do poder em cima, ou quem tem algum status, é quem manda, é quem está na frente. E essa nossa hierarquia compartilhada, ela está relacionada realmente a quem chegou primeiro no universo, a quem teve uma caminhada, né? Teve uma caminhada de conhecimento, né? Do universo, da vida. E daí, então, existe essa de que a gente tem como essa hierarquia, que tem a figura do mestre, da mestra, do mestre griot, da mestra griot, e traz muito forte, né? Acaba a criança, o ser humano, entendendo
a importância, né, dos mais velhos, e isso não vai ficar só na capoeira. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o grupo, sobre a sua linhagem, por que o senhor decidiu fundar esse grupo, qual era o seu objetivo inicial, o senhor já chegou aonde gostaria de chegar com o grupo, quantas crianças tem no grupo? Várias Bom, perguntas. massa, massa, massa. A Associação de Resgate da Cultura Original, ela nasce... não, vamos começar do começo. Isso. O grupo, o movimento dentro da escola, aqui na Baixa do Cubo, né? Vale do Matatu, Baixa do Cubo, ele já acontece, né? Já nós estamos lá dentro dessa escola há 20 anos, praticamente. 20 anos que fazemos parte de outra associação, da Associação de Capoeira Capoarte, cujo fundador é Roberto Francisco de Noronha, mestre Roberto Curió, né? Em memória hoje, né? Não está mais aqui, né, no corpo físico, mas está em espírito, né, nos guiando. O mestre Roberto Francisco de Noronha, que foi aluno direto de mestre Boca Rica. Em Angola, você angoleira conhece, né? Uhum. Mestre Boca Rica. Sim. Ele foi o primeiro mestre conhecido como mestre Tony Piaba. Depois foi otorgado o título de mestre dele com o mestre Boca Rica. E aí, em 2009, infelizmente, nosso mestre veio a falecer, né? Associação de Capoeira Capoarte. E aí nós sentimos a necessidade, né? Eu e mais 3 mestres, o mestre Bebê Gigante, que hoje desenvolve trabalho na Espanha, o mestre Gil Gunga, que desenvolve na Inglaterra, e o mestre Caraseca também, que desenvolve trabalho na Espanha. E já estávamos ali naquele espaço, né, da escola, dando aula, e quando o nosso mestre foi embora, resolvemos andar com as nossas próprias pernas. Então, o mestre foi embora, e aí a gente, aquelas questões de grupo mesmo, acabou desestruturando, né? A cabeça foi embora, e aí ficou algo meio desequilibrado. A realidade é essa, e aí está na hora de a gente andar com nossas próprias pernas, e a gente tem uma, né, eu com uma visão mais diferente, né, dos outros membros, né, que tinham a capoeira mais com essa questão de esporte e tal. E aí, quando a gente funda a Associação de Resgate da Cultura Original, já o Grupo Arco, que já na sua abreviação, na sua origem do nome, a gente já está dizendo um pouco dessa cultura, que a gente fala de cultura original, que é se aproximar realmente dessa cultura, da cultura africana, né, entender a capoeira como continuidade da espiritualidade africana em diáspora, que a gente tem que entender que a capoeira, a espiritualidade, né, com essa visão da espiritualidade africana está ali dentro da capoeira, porque a gente precisa fortalecer, que a gente tem outros segmentos fazendo de conta que essas coisas não existem, querendo tirar toda a espiritualidade da capoeira, principalmente com essa questão da capoeira como esporte, capoeira para deixar o corpo bonito, né, atlético e tal. E aí nasce a arte das capoeiras já totalmente pensando nessa capoeira afrocentrada, pensando nessa capoeira de corpos pretos, pensando nessa capoeira, né, que de continuidade da espiritualidade africana, entendendo o que é a musicalidade, entendendo o que é esse ser humano dentro do universo. Uhum. Então, a arte da capoeira nasce dentro dessa perspectiva. Ela nasce em 2009, né, nasce em 2009, e hoje nós temos em torno, dentro da matriz, que é nessa escola, a gente tem em torno de 60 membros, e crianças nós temos em média de 20 a 30 crianças, né, Cortou um jovens pouquinho, tem uma média de 60 alunos, é isso? 60 alunos. Dentro dessa média, nós temos 10, 15 crianças e jovens, né, e adolescentes, e é isso. É isso. Muito bom. Então, para finalizar, né, o nosso bate-papo, que realmente foi muito bom, aprendi bastante, é muito bom estar na presença, né, dos meus mais velhos, e eu falo, não somos tão, né, a diferença de idade não é tão grande, mas eu falo em relação à experiência, eu falo em relação ao respeito, né, o senhor é um mestre de capoeira, então o respeito deve prevalecer em primeiro lugar. Eu gostaria de ouvir... Hã? É recíproco. Ah, obrigada. Eu gostaria de ouvir alguma ladainha, algum corrido da capoeira, se o senhor puder compartilhar com a gente. Vai ser muito bom. Vou fazer aqui a autoral, essa é minha. Que fala um pouco, né, disso tudo, da gente entender, né, da filosofia do Grupo Afro, quer entender sobre a África, né? Entender nossa história,
a gente vai falar um pouco de África como berço da humanidade, vai falar o berço da ciência e tal, né, que insistem em apagar aí nossa história com a questão do feminicídio, e a gente, a capoeira, o Grupo Arco, tem essa missão, né, de dar continuidade e evidenciar tudo isso, toda a nossa construção e toda a importância das civilizações africanas para o mundo. Isso. E a capoeira tem que fazer parte disso. Então, as O Grupo Arco, considerações finais vão vir em forma de ladainha, né? De capoeira, até porque não tem, a gente pode se expressar de diferentes formas. Não é só falando, mas cantando também. Tá? Toca o tambor. Vamos lá. Sou filho do berço do mundo. Sou filho do berço do mundo. Colega velho, princípio da humanidade. Te contaram uma mentira. Tu pensou que era verdade. Disseram que a história do negro começa na escravidão. Fique alerta, meu colega, isso não é verdade, não. Hoje quem mete terra preta, origem da civilização. Somos os criadores, olha, da filosofia. Criamos a matemática, a medicina, a engenharia. O Império de Agabu trouxe muito ouro para a Bahia. Do papiro a escrita, do papiro a escrita, lá, meu bem, vamos estudar. Pois que veio nos destruir, jamais irá nos educar. Continente africano, orgulhe-se de ser de lá, camarada. E viva a África, e viva a África, camarada. Berço da humanidade. Digi do Birimbau, eu não me engano, sou descendente de reis africanos. Digi do Birimbau, eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Digi do Birimbau, eu não me engano, sou descendente de rainhas africanas. E é isso. Maravilha, mestre, maravilha. Eu só tenho a agradecer pelo trabalho que o senhor vem realizando ali no bairro de Cosme de Farias. Esse sonho é um sonho coletivo, é um sonho individual também, mas é um sonho coletivo, é um sonho de todo o povo negro, né? De que as nossas crianças se vejam enquanto continuidade da nossa história, para que ela nunca se perca, e nunca vai se perder, né? Já atravessamos tantas coisas, e a gente vai gingando, vai na malícia, e estamos aqui. E vamos ultrapassando barreiras, vamos vencendo, né? Com muita resistência, com muita luta, muita vitória também. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigada pela sua participação. E é isso, gente. Agradeço pelo respeito, agradeço por esse... Foi um bate-papo, na verdade, desse bate-papo. Sim, muito bom. E dizer exatamente que é isso, né? Nós estamos nos aquilombando de verdade, né? Fazer valer aí o que nosso grande Abdias Nascimento já falava lá atrás. Exatamente. Quilombismo. Precisamos unir essas forças, né? A gente fazer um trabalho com a capoeira aqui, você fazer um trabalho aí dentro, né, da literatura, vamos dizer assim, né? E todos os outros trabalhos que estão aí dentro da periferia, em todos os locais, a gente precisa estar realmente concatenados, juntos, né? Precisamos nos organizar, né? Para fazer a organização de Exu, né? Fazer a esfera de Exu, fazer aquele movimento, a energia centrar ali, né? Exu significa esfera, né? Literalmente, centrar ali nesse universo e dar continuidade porque faz parte, né, da responsabilidade
da nossa É a responsabilidade. nossa missão, né? Nossa missão, da É uma continuidade missão. e honrar, né? Tanto sangue derramado e tanta... Honrar os nossos ancestrais, exatamente. Marcos, o Brado vive, né? Marcos Buxiagá vive, Zumbi vive, Dandara, Cotirene, Tereza de Vive, Manguela vive, né? Luísa Marim vive, Luiz Gama, todos esses aí. E essas presente. vivem presente. Axé. Bate o tambor que o axé é Axé. nosso. Axé.